Canal E-Cidadania de volta, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mudanças na estrutura do Estado brasileiro, mudanças na política brasileira. E a primeira coisa que eu quero perguntar para você é: você sabia que a gente tem aí já diversos pré-candidatos à presidência da República para o ano que vem? A gente está ouvindo falar de Lula, de Bolsonaro, de Ciro Gomes, mas hoje a gente recebe aqui, com muita honra, o Thomas Korontai, que também é pré-candidato à presidência da República em 2018. Só para a gente situar você, a gente vai falar sobre federalismo. E Thomas, o nome completo do Brasil, pouca gente sabe, é República Federativa do Brasil. Isso mesmo. Mas se for perguntar o que é uma federação, ninguém sabe. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, é a honra de estar aqui, Everton. E um olá a todos, né? E realmente o Brasil precisa de pautas novas, né? Porque você bem citou, existem pré-candidatos aí, citou alguns nomes, mas nenhum está trazendo alguma coisa nova. Então, nova assim em termos de estrutura. Tem roupagens novas, tem até partidos mudando de nome, e realmente muita gente pensa que é um partido novo, né? Não são os mesmos partidos que estão mudando de nome. Então, fica uma coisa sem sentido, né, para quem está esperando alguma coisa de novidade de verdade, né? E a ideia de se lançar uma pré-candidatura, para a qual já venho me preparando há muitos e muitos anos, tem a ver com exatamente o federalismo pleno, né? Porque senão não faria, né? Para fazer a mesma coisa que outros fazem. Por isso não entrei em política partidária, não entrei em partidos políticos anteriormente, embora tenha recebido muitos convites, já nesse processo desde 26 anos, né? Aliás, até antes, né? Porque eu sempre gostei da vida pública, sempre me preocupei com as coisas, mas eu não entrei em outros partidos, apesar de ter feito parte, digamos, ser filiado, mas nem para reuniões fui convidado, ou seja, aquela ficha assinada com 2 partidos. E aí eu fui aprendendo e percebendo que realmente, depois que eu fui convidado para ser candidato várias vezes, deputado, até para governador fui convidado, mas sob esta estrutura você não tem o que fazer. Então, se fosse para resolver minha vida pessoal, eu teria aceito. Mas como não é o caso, então eu me coloco à disposição do povo brasileiro como alguém que possa executar o federalismo pleno para o Brasil, que nós vamos conversar sobre o que é isso, afinal de contas. A gente vai falar sobre... A gente vai entrar nessas questões, mas para situar você um pouquinho, o Thomas ele já está nessa jornada do federalismo há bastante tempo. Sim. Ele escreveu 3 livros. Então, o primeiro livro dele é Brasil Confederação. Inclusive, se procurar na internet, tem o download gratuito, né, para as pessoas que quiserem. Foi escrito já em 93, ou seja, nós tínhamos 5 anos aí de Constituição Federal e você já vinha falando sobre Brasil Confederação. E tem o prefácio do jornalista Alexandre Garcia. Importante, importante. O outro livro é Cara Nova para o Brasil, uma nova Constituição Federal para uma nova federação, que foi lançado em 2010, que é o seu último livro. Isso. E o livro de 1998, que é uma pergunta: é coisa de maluco? Sim. E eu queria que, para a gente iniciar, mas antes de ele iniciar a falar dos livros, ele idealizou e fundou o Partido Federalista e também idealizou e fundou o Instituto Federalista Brasil. Uhum. Então você tem aí uma longa jornada dedicada ao federalismo. Mas vamos começar pelos livros. Queria que você situasse as pessoas que estão nos assistindo essa sua jornada através dos livros, que com certeza é a sua jornada dentro desse ideal de federalismo que você tem hoje, que você propõe. O primeiro livro foi lançado em 93, né, o Brasil Confederação, que na época era quando nós lançamos o movimento
em 1991, 17 de outubro de 1991, era o Movimento Brasil Confederação, MBC. E porque, na época, como estava tudo muito novo ainda, né, eu não tinha tanto conhecimento, enfim, e nem pensava em fazer partido, nem nada. Eu simplesmente descobri que o problema do Brasil era estrutural, né, o modelo estrutural. Hoje eu já sei que além do modelo é também a própria estrutura. Então são duas coisas que precisam ser mudadas, mas para isso precisa ser mudado o modelo primeiro. Então o que acontece, Everton e amigos, o que aconteceu na verdade é que a ideia de se discutir um novo modelo surgiu por uma constatação de que o país não funciona por causa da concentração da política, concentração econômica, tributária, judiciária, legislativa, tudo. É o que a gente está vendo hoje na TV. Exatamente, né? Então, e na época, assim como hoje voltou à baila, discutia-se muito o separatismo, né? O movimento Sul, meu país, estava assim crescendo bastante. E tivemos uma votação agora, né? Recentemente, teve de novo, né? Sul agora. E aí veio a inspiração sobre esse novo modelo de um federalismo pleno, que na época nem usava essa expressão também, ela surgiu com o tempo. E aí ficou claro realmente que eu precisava comunicar isso, né? Claro, coloquei isso junto com uma entidade chamada Câmara Júnior Empresarial, da qual eu era o fundador e presidente. É uma entidade fantástica de jovens, desenvolvimento de jovens lideranças, né? Na época eu era um pouquinho mais jovem, né? Então eu participei e para mim foi muito importante. Eu recomendo, inclusive, procurem aí JCI na internet. Você vai encontrar um capítulo na sua cidade e pode entrar ou colocar o seu filho lá para desenvolver liderança, oratória, enfim, uma série de coisas. E serviços à comunidade, tipo um Rotary de jovens, né? Não é um Interact, mas é uma entidade internacional também, fundada nos Estados Unidos. E aquilo fez uma grande diferença para mim. E por meio dessa entidade eu lancei o Movimento Brasil Confederação, esse projeto de federalismo, porque eu queria promover a entidade também e não queria lançar sozinho. E dessa maneira o assunto se tornou de interesse público realmente, porque a imprensa começou a debater, trazer os separatistas, trazer gente do governo, centralistas, enfim, pessoal do chamado mainstream, né? Quer dizer, a turma das oligarquias, né? E sociólogos, economistas, deputados, enfim, presidente da Câmara de Vereadores, juristas, enfim, foram vários e vários debates que nós fizemos em televisão na época, em rádio, jornais, enfim. E eu percebi que ficava no ar aquela turma, aquela coisa de, puxa vida, né? Mas como é que o Brasil nasceu desse jeito? Por que o Brasil é assim, enfim? Que a gente está fazendo essas perguntas todas agora de novo, exato, né? Né? Tudo está sendo revisitado, exatamente, questionado, e por que é assim? E parece que agora que o brasileiro ele acordou, exato, parece que ele acordou, ele descobriu que existe política, que existe governo, que existe Estado, e que parece que até então ninguém sabia que existia. Graças à mãe crise, né? Graças à crise. Graças à mãe crise que gera um dos diretos filhos da crise são as oportunidades, né? As novas oportunidades que surgem. Então isso realmente eu vejo com muito bons olhos, embora seja dolorido, né? Mas aí eu resolvi escrever um livro fazendo uma evolução histórica do ponto de vista político e administrativo, principalmente organizacional, entre Brasil, Estados Unidos e a Suíça, que tem um modelo de federalismo também.
E eu estudei um bocado aquele país na época, então eu procurei fazer esses comparativos para mostrar que os pontos de partida foram diferentes e por que que Estados Unidos, por que que o Brasil e por que que a Suíça chegaram aos pontos a resultados tão diferentes. Resultados diferentes, né? E em 98, aliás, em 94 eu comecei a escrever o terceiro livro, que viria a ser o terceiro livro, O Cara Nova para o Brasil. Porque eu percebia, meus caros, que era necessário ter um caminho jurídico. E esse caminho jurídico é uma nova Constituição. Então eu comecei... Hoje a gente está vendo que a Constituição ela está trazendo tantos problemas para a gente resolver as coisas do Brasil hoje, que é a decisão do STF de devolver tudo para o Congresso, as decisões com relação aos políticos, porque a Constituição não permite. Isso. A gente só está vendo isso hoje, praticamente 30 anos depois. Exatamente. São os anacronismos, né, constitucionais que estão sendo vistos. E aí eu resolvi dar um caminho jurídico, né, propor um caminho jurídico, escrevendo uma nova Constituição para o país. Comecei a fazer isso em 1994. Mas o livro só veio a ser publicado. Na verdade, é um ensaio constitucional e daí acabou sendo inserido em um livro que eu chamei de Cara Nova para o Brasil, né? E isso só foi... Eu julguei que dava para publicar, né? Porque o ótimo é inimigo do bom. Então, eu fiz muitas correções e, claro, é um processo de aprendizado também, né? Entender o Brasil, entender a política, entender o processo legislativo, enfim, é ter uma visão macro da macro, sabe? É uma visão muito diferente para poder enxergar o que está acontecendo com o Brasil. Então não adiantava eu entender dos detalhes para tentar resolver os detalhes como todo mundo sempre tentou resolver. Detalhe não se resolve enquanto a matriz que gera os maus detalhes vai continuar, não tem como. Então, em 98, por uma inspiração muito assim, ouvindo uma música de uma banda chamada Think About, que é coisa de maluco, não sei se você lembra, fez um sucesso estrondoso na época, aquela banda de uma música só, né? Uhum. Eles tiveram algumas músicas, mas essa foi realmente aquela que fez sucesso. E aí... Essa era a frase, era o refrão, né? É coisa de maluco, né? E aí eu fiquei pensando, eu prestei atenção na letra, resolvi prestar atenção na letra, mas o que querem dizer com isso? E é uma música pop, jovem, enfim. Eu achei genial, né? Porque ele fazia críticas e fazia reflexões, convidava a reflexão sobre bobagens que nós fazemos, né? Como a música do Traje a Rigor Inútil. A gente faz carro e não sabe guiar, a gente faz trilho e não tem trem para botar. Exatamente, né? A gente faz filho e não consegue criar. Não consegue criar. É uma música de quantos? 30 anos atrás. Ou seja, temos a mesma coisa hoje. O cenário parece que não mudou nada. Exatamente. Temos smartphone na mão, TV de alta tecnologia, a gente fala no telefone e vendo a pessoa do outro lado. E estamos emburrecendo, né? E aí, Everton, saiu essa história eu ouvi essa letra, né, da música, eu já estava escrevendo um livro de reflexões e coisa e tal. Tudo isso já construindo o federalismo, a tua ideia atual. Não, essas reflexões, elas envolviam questões políticas, mas questões pessoais, questões do cotidiano, enfim. Era uma mistura que eu estava fazendo, mas estava muito chata a linguagem, né? Muito sem graça, né? E aí quando eu ouvi a música, pensei, cara, é isso, né? E aí eu escrevi o livro em 14 dias, sabe? Saiu assim, né? Eu vomitei o livro, eu já tinha computador, enfim, e escrevi rapidamente. E claro, levou uns 2, 3 meses para depois fazer os ajustes. E aí eu liguei pro pessoal no Rio de Janeiro, consegui localizar a banda
E falei com o produtor, com o band leader, né, o Marcelo Pereira, e ele falou, cara, muito legal, estamos indo aí para Curitiba e vamos fazer, pode mandar o livro aqui. Quer dizer, para eles assim ficou sendo uma coisa inovadora, porque as músicas são inspiradas em livros, em poesias, etc. E dessa vez um livro foi inspirado numa letra de música. Eles vieram para cá e fizemos amizade, enfim, estão em contato até hoje. Eles relançaram a banda e estão tentando encontrar uma nova música que faça bastante sucesso. Mas aí lançamos esse livro, e esse livro ele traz muita coisa de federalismo, muita coisa de uma visão nova sobre capitalismo, sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre Estado de Direito, sobre judiciário, sobre sexo, drogas e rock and roll, né? Sobre artes, tanto que se critica artes hoje. Em 98, quando escrevi esse livro, eu falei sobre a arte moderna. Você coloca um papel no chão, derrama um monte de tinta e coloca o seu filho de 1 ano de idade e deixa ele se esfregar em cima. Você tira ele de lá, pronto, está feita a arte moderna, né? Se você tiver a recomendação de um crítico famoso, você vai vender por 10, 15, 20 mil reais aquela coisa que o seu filho fez a lambança em cima. E percebe? Então, e aí foi uma maneira muito divertida, sabe? Eu escrevi de uma maneira muito divertida, contando piada no meio, uma linguagem bem coloquial, bem solta, bem humorada, e contando coisas que as pessoas não sabiam o que significa, né? E atingiu o jovem. Muitos jovens que não tinham lido um livro na vida, ainda com 18, 20 anos de idade, e me escreveram, olha, o primeiro livro que eu li na minha vida, adorei, coisa e tal, né? E é muito divertido. Você explicou, né, para nós coisas que ninguém conseguia explicar. Então, achei que atingiu a meta, né? E aí, em 95, 96 praticamente, amigos meus começaram a insistir que eu deveria criar um partido. Porque eu estava dando palestras sobre o federalismo, tinha o movimento Brasil Confederação, que estava se espalhando pelo país, com núcleos, mas não saía disso, não era uma coisa... Era apenas uma projeção de ideias. E aí começaram a me dizer, olha, você tem que fundar um partido. Porque quando nós lançamos a ideia do federalismo, Brasil Confederação em 91, nós enviamos cerca de 3 mil manifestos. Ganhamos selos de 2 vereadores, amigos meus aqui de Curitiba, ganhamos impressos de clientes meus, enfim, sabe? E montamos um manifesto e mandamos para todos os deputados federais, senadores, governadores do país, mandamos para lideranças sindicais, empresariais e de trabalhistas, enfim, para um monte de gente. E recebemos meia dúzia de respostas. Nós achávamos que, puxa vida, descobrimos, né? Descobrimos a América, né? Eureka, todo mundo vai abraçar essa ideia e os políticos vão fazer, é bom pro Brasil, oportunidade, né? Coisa e tal. Que ingenuidade, né, que a gente tinha, sabe? Então, eu vejo muita gente hoje com esse tipo de ingenuidade ainda que eu tinha lá atrás. E aí, achando que político vai resolver. Não vai resolver. Eu tive em 93, 94, em Brasília, a convite de um deputado que estava interessado em discutir o assunto, promover a discussão do assunto, daqui do Paraná, era o deputado federal Edício de Prandi, né, que na época queria também o estado do Iguaçu, coisa e tal. E aí ele mandou passagem, mandou despesa de hotel, tudo. E eu fui lá e falou, ó, vou convocar uma reunião com deputados e senadores aqui. E apareceram realmente 14 deputados e 3 senadores. Eu falei durante 20 minutos. Era como se eu não tivesse estado lá. Terminei, eles começaram a discutir política paroquial, quem seria candidato a presidente
para 1994 e não sei o que mais, sabe? Estava sentado aqui do meu lado uma deputada do Rio de Janeiro, cujo filho diz ela que foi assassinado, né, pelos policiais militares, não sei. A coisa contra a polícia militar, contra policiais, começou há mais de 20 anos, né? Isso tem um processo, tem uma intenção, tem uma má intenção, né? Tem que destruir os símbolos, tem que destruir as instituições do Brasil, porque existem outros interesses, infelizmente, né? Ideológicos, e, enfim, não vamos nem entrar nessa seara aqui, porque vai longe, né? Mas ela só falava naquilo. Eu falei, mas deputada, segurança vai se resolver com cada estado tendo autonomia, né? Cada estado podendo fazer suas leis, ter a sua própria polícia, com seu próprio recurso, com suas próprias leis, enfim. Eu não queria saber, só ficava lá gritando aquele negócio. E eu percebi, sabe, que dali não vai sair nada. Não vai sair nada. Então eu percebi que de Brasília, esqueça. Nós temos que fazer isso com o povo mesmo, né? E aí eu joguei esperança nos empresários, nos grandes empresários. Eu conversei com grandes empresários ao longo desses anos todos, né? Depois eu descobri que os grandes grupos econômicos estavam ligados também ao governo, né? Também a grupos políticos que faziam as regras e fazem até hoje. Que estão aparecendo na TV hoje. E que hoje estão aparecendo, vários deles estão presos, inclusive, mas isso só do setor da construção civil. Mas tem o setor automotivo, tem outros setores, oligopolizados, enfim. E esses grandes grupos econômicos, brasileiros e estrangeiros, eles têm muito interesse em criar regras para evitar concorrência, evitar o surgimento de novos concorrentes. Ou seja, não querem que esse modelo que a gente tem hoje, que ele mude. Não querem, sabe? Porque está ótimo para eles, né? Então, precisa fazer um conserto aqui, um conserto ali, que o Michel Temer está fazendo, né? Reforma trabalhista, um pouquinho, né? Dá uma esvaziada na pressão para poder gerar um pouco de emprego, faz uma reforma aqui, outra reforma ali, coisa e tal. São as válvulas de contenção de um barril que está prestes a explodir. Não, abre aqui, abre ali, coisa e tal, e vamos continuar o jogo. Esse federalismo que o Partido Federalista que você traz para a gente, quais seriam, se você fosse pontuar uma meia dúzia de situações e pontos que seria a tua pauta de campanha? Quais seriam esses pontos? Primeiro, autonomia legislativa, tributária, judiciária e administrativa aos estados, né? Então, os estados eles não deixam de depender do governo central e passam a ter sua própria arrecadação com um novo sistema tributário, né? A cidade, e com isso tem que se reestruturar também, porque a estrutura de custos, a estrutura de privilégios, que custa muito, né? E muita burocracia, muito carimbo, muita coisa, sabe? Que realmente... A história do carimbo ela é engraçada, tá? Eu vou contar para você. O carimbo, eu fui no cartório reconhecer firma e para ver a loucura que o Brasil vive, sim, você vai até o cartório reconhecer firma da tua assinatura. Uhum. Ou seja, mas quem reconhece a firma da tua assinatura é uma pessoa que nunca viu você, sim, e que vai pegar o teu documento que você levou e ela vai pegar o teu documento que você levou até ela vai conferir com a assinatura de você e com uma ficha que eu tenho lá. Se eu não tiver, ela vai pegar na hora e eu vou assinar, sim, uma ficha. E eu paguei R$11 para ela colocar uma etiqueta e dar um carimbo. É um privilégio. São privilégios, né, que mantêm trens da alegria e que enriquecem. O nome disso para mim é loucura. Pessoas. Sim, para nós acaba virando uma loucura, mas nós pagamos por essa loucura, né? E pagamos muito bem. Inclusive no por todas essas loucuras. No Detran aqui do Paraná, tem o reconhecimento de firma do reconhecimento de firma. Sabe quanto custa uma carteira de habilitação na maior parte dos estados americanos? $20. Sabe em quanto tempo sai? 2, 3 dias. Acabou. Tem.
É muito rápido tudo, as coisas são simples. Esse modelo que O você IPVA de um carro lá, você paga o mesmo IPVA de uma Ferrari e um Fusca. Também, menos de $100. Sabe? Quer dizer, não tem essa roubalheira, esse discricionamento, vamos colocar assim, né? Uhum. Não existe esse tipo de coisa. Aqui no Brasil, olha, eu trabalho, minha profissão, eu sou agente de propriedade industrial, trabalho com marcas e patentes. E eu registrei algumas empresas de fora, né? Então, uma empresa dos Estados Unidos, para registrar marca aqui no Brasil, teve que mandar o seu contrato social de lá. E o contrato social, o objeto social, dizia assim: esta companhia poderá operar em todos os ramos que não estiverem proibidos pelas leis do estado da Flórida. Só. Aqui no Brasil, você tem um livro dessa grossura assim, o chamado KENAI, né, que são as classificações Para de você qualquer atuar, né? atividade. Então, eu vou fabricar essa caneca, a caneca tem um KENAI, a xícara já tem outro, sabe? O copo já tem outro. Então, eles vão classificando item por item, subitem, etc. É uma né? burocracia. É uma burocracia. Tá? Então, você leva 5, 6 meses para abrir uma empresa. Como é que você vai gerar emprego? Como é que você vai, sabe? Tem um levantamento de algum tempo atrás do Instituto Brasileiro de... como é que é? Tributário, da área tributária. De planejamento tributário. Sim, de do planejamento do tributário. meu amigo Gilberto Amaral. O senhor conhece? Sim. Então, assim, uma pesquisa que eles fizeram que no Brasil tem em torno de 80 mil leis. 80 mil. Não. Você esqueceu do número. Isso que eu... 5,4 milhões de normas legislativas nas 3 esferas de poder. Errei feio. 5,4 milhões de normas, dados do próprio IBPT. Do IBPT. Tá? São 800 leis por dia, 800 normas legislativas por dia que são feitas. O próprio pessoal que trabalha com direito tributário não consegue acompanhar. Não tem. Tem um advogado mineiro que fez o maior livro do mundo. Ele entrou para o Guinness. Né? O livro pesa 6 toneladas. Só da parte tributária. Então, não tem como você fazer Como é que país. o Brasil cresce desse jeito? Não, o Brasil é uma terra de milagres, né? Porque consegue ainda acontecer, mas muito também pela economia informal, que o governo vai avançando cada vez mais por meio da Receita Federal, vai, sabe, monitorando cada vez mais. Eles estão lançando agora já a carteira de identidade com chip eletrônico, né? Que vai trazer uma série de vantagens, é verdade, mas vai trazer também o ônus disso. E o ônus é o controle total da sua vida. Então, se nós não tivermos autonomia nos estados, autonomia legislativa, autonomia para fazer seus próprios tributos, autonomia para fazer suas próprias leis, autonomia para fazer seu próprio judiciário, como é nos Estados Unidos, né? A Suprema Corte Estadual, autonomia para fazer seu próprio modelo de administração. Aqui a gente vê, por exemplo, um recurso, você entra com uma ação judicial no fórum, depois, em segunda instância, ele vem para o fórum do Estado, que fica ali cozinhando aquilo anos. Sim. Aí você tem direito, se for uma matéria constitucional, você recorre para o STF. Todas elas são. E para o STJ. A briga e que de fica anos e você não resolve o problema. Everton, nós temos na área civil, fora trabalhista, mas só nessa área de Constituição, nós temos o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Né? Então, isso é coisa de maluco. Isso deveria estar no meu livro. Inclusive, estou escrevendo Coisa de Maluco 2, O Retorno, né? Porque realmente é uma coisa de maluco tudo que está acontecendo. A gente já falou de maluco aqui do cartório,
das número de leis e agora vamos falar dos recursos judiciais. Sabe, quer dizer, são os recursos de bagatela, né, que é uma expressão conhecida no judiciário, porque a briga de condomínio, o roubo de galinha, etc., isso tudo vai parar lá, em Brasília. E não tem fim um negócio desse. Então, Brasília recebe, nessas duas, só o Supremo recebe cerca de 400 a 500 mil processos por ano. Sabe quantos processos a Suprema Corte Americana Federal recebe por ano? Cerca de 150 processos. Por quê? Porque tudo se resolve nos estados e muito mais do que isso se resolve nas cidades. E aí é um outro ponto do federalismo pleno que nós estamos propondo, que os juízes distritais, no lugar de juizado especial, juizado de pequena causa... Que é tudo estadual, que não existe poder judiciário municipal no Brasil, né? Vamos instituir nas cidades o juiz distrital, eleito pelo povo. Diferentemente dos Estados Unidos, que lá qualquer pessoa pode ser eleita juiz, inclusive para a Suprema Corte, né, pode ser indicado, mas o juiz distrital aqui, para ser eleito, ele tem que ser advogado formado, ele tem que fazer um curso na magistratura, cursinho de 1 ano que seja, e não pode pertencer a partido político, não pode nunca ter pertencido a partido político, nem ao executivo e nem ao legislativo, ou seja, carreira pura, né, como médico, né? O médico que é médico, ele morre médico velho, né? Que vai exercer a medicina sempre. Então o juiz, ele vai ser de carreira mesmo, vai ser aquela pessoa que eu não vou fazer carreirismo passando como aqui no Brasil, o cara é juiz hoje, amanhã ele é deputado, depois amanhã ele é ministro de Estado, depois ele é presidente do TSE, depois vários deles são assim, né? Está aí agora a gente do Ministério Público Federal, vão sair para se candidatar a deputado, a senadora, não sei mais o quê. Pega mal um negócio desse. Vicia o processo. Vicia o processo, sabe? Perde a credibilidade, sabe? Por mais bem intencionado que seja. Tem que ter carreira, tem que ter, sabe? A pessoa tem que saber a que veio, né, nesse planeta, né? Você trabalha com marcas e patentes. Sim. Então você está muito ligado a essa área de projetos, lidando com empresário, etc. Com inovação, né? Inovação. E isso é uma coisa que no Brasil parece que é um natimorto. Né? Já nasce morto. Você tem um grande projeto e você deve conhecer vários. A gente estava conversando aqui, você contou do projeto que tem aqui em Curitiba de um motor que as pessoas às vezes assistem no YouTube, assistem na internet, que tem o vídeo que o brasileiro produziu tal coisa. Aí tem sempre aquele comentário do brasileiro, tá, se é tão bom, por que não entrou no mercado? Ou um americano veio, comprou e destruiu o projeto, porque não interessa a indústria do petróleo, a indústria automobilística e etc. Esse é um problema que eu acho, assim, tem um problema estrutural que atrapalha esse desenvolvimento, óbvio, porque mata já, é um natimorto, mata no nascimento, né? A burocracia mata, os interesses dos grandes conglomerados aí empresariais também não querem. Então conta pra gente esse projeto que você falou, né, que tem aqui em Curitiba, que é interessante, que depois a gente vai fazer questão de conhecer, a gente vai lá, vamos filmar, vamos andar no carro. E qual é a proposta que você teria para isso como o Partido Federalista na tua candidatura? Na verdade é o seguinte, esse motor são mineiros, né, estudantes e do corpo docente de uma universidade, se não me engano é federal, e isso está lá na página do Movimento Federalista no Facebook, né, está lá, Os Federalistas, está bem facinho de achar. E essa matéria está lá, ela foi há poucos dias atrás, e eles fizeram um motor de 1.000 cilindradas, um motor 1000, com 185 cavalos. O motor 1000 você sabe que é 70 HP, não, é 185 HP. E a álcool e mais econômico que o motor a gasolina.
Então, aí a pergunta, claro, já coloquei lá, publicamos, né? Quando você coloca a pergunta, ela já vem automática. Já vem. O brasileiro olha, ele já vem automático. Mas isso aqui não vai sair. Porque o americano não vai vender o chip que precisa, porque não sei o quê. Mas, bom, primeiro de tudo, existem alguns aspectos que precisam ser considerados, né? Não basta só o motor, ele pode ser adaptado em qualquer carro, claro. Mas precisa, para fazer um carro brasileiro, e o Gurgel tentou fazer, e só não fez, não é só por causa dos grandes grupos econômicos da época, as 4 grandes indústrias, mas porque ele também era um visionário e ele atropelou o processo, ele meio que matou o próprio negócio dele também, investindo antes de dar retorno aos outros projetos anteriores, né? Mas infelizmente não teve a não interferência do Estado e das grandes montadoras, né, que acabou matando definitivamente o projeto. O que é que falta no nosso país para isso acontecer? Eu trabalho realmente com inovações e vejo que falta ambiente econômico, minado por a indústria dos carimbos, dos alvarás, das licenças, né? A burocracia, a parte fiscal, por exemplo, tributos para tudo que é lado. Uma média empresa para grande tem cerca de 3.000 procedimentos fiscais por ano. Então, você imagina o custo que isso tem nos Estados Unidos, na Austrália, qualquer outro país que está indo muito bem na parte empresarial, é uma média de 300 procedimentos fiscais por ano. Ou seja, no máximo, a gente perde dinheiro de investir em projetos de inovação e a gente joga todo esse dinheiro em burocracia. Em burocracia. E aí isso faz com que... que, na verdade, uma coisa que é preciso entender é o seguinte: todo o processo que acontece no Brasil, ele é sistêmico. Então, para eu fabricar uma caneca, eu vou ter problemas aqui. Tá? Por quê? Porque eu dependo não só da questão burocrática, mas da questão tributária, que acarreta outros problemas. Problema da geração de emprego, com isso a geração de renda. Não há geração de renda, então não há poder aquisitivo para poder comprar as coisas. Então é um ciclo, né? Que vira um círculo, né? Ou um conjunto de ciclos viciosos, né? E faz com que as coisas elas fiquem emendadas uma na outra. É como o cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Então as coisas elas não conseguem funcionar exatamente por causa desse ambiente ruim que nós temos. Esse ambiente ruim, ele fez com que, isso não é de agora, isso sempre aconteceu no Brasil, desde que o Brasil começou. O Brasil começou com uma política mercantilista e não com uma política industrialista que o Visconde de Mauá trouxe para o Brasil, né? E esse mercantilismo, patrimonialismo, clientelismo, tudo isso que acontece, que você já ouviu falar com tantos articulistas, tantos analistas que já chegaram a essas conclusões, e impede a existência de uma cultura de empreendimento real, uma cultura de inovação. É o empreendimento com a inovação e a inovação com o empreendimento. Então, se eu fabrico caneca e ela está vendendo, eu vou continuar fabricando caneca. O cara trouxe aqui um negócio diferente, mas eu não vou fazer. Por quê? Porque eu tenho que abrir mercado, eu não sei se vai dar certo, né? Quer dizer, o risco é muito grande e ele é muito maior, o risco existe em qualquer lugar do mundo, do que seria em um país onde a taxa de sucesso de inovações é muito maior. O sistema de patentes precisa também ser revisto. Quer dizer, tem uma série... Leva 10 anos para sair uma patente aqui, né? Então, é uma série de coisas sistêmicas, elas estão todas elas interligadas, de tal maneira que você não consegue ver absolutamente nada funcionar. Aí, se o Brasil começa a crescer 2 ou 3%, nós não temos estradas,
não temos uma infraestrutura, nós não temos uma internet boa, uma internet é muito cara aqui no Brasil e ruim. Nós não temos um sistema de modais que permita a distribuição e o fluxo de mercadorias pelo país e para fora do país, né? Quer dizer, o sul do país ele é ligado com o resto do país por uma única via, praticamente, que é a BR-116. Né? Não, tem a 101, mas a 101 vem de Porto Alegre até Curitiba, acabou. Depois afunila tudo para São Paulo. Nós não temos trens. O mundo inteiro tem trem. Né? Eu fui para a Europa, andei com trem lá, 160 por hora. Né? Estados Unidos tem trem, eu andei com trem lá também. Não tem trem-bala porque eles não... A indústria naval aí está morrendo. A indústria naval poderia ser desenvolvida abrindo-se a navegação de cabotagem. Pega a mercadoria fabricada no sul do Brasil para levar para o resto via mar. Nós temos 6, 7 mil quilômetros de costa marítima, né? E você pode levar essas mercadorias, tirando ela das estradas, levar essas mercadorias, o custo cai. Nós não temos hidrovias. Quando se faz uma hidrelétrica, uma barragem, no mundo inteiro se faz, civilizado, vamos colocar assim, se faz eclusas. Se fazem eclusas. Né? Aqui não. Aqui perde-se a oportunidade, sabe, de dar uma navegabilidade ao rio para poder... Porque a gente joga dinheiro fora. Joga dinheiro fora, sabe? E nós temos uma das maiores malhas hidroviárias do mundo. Né? Malhas de rio, malhas fluviais que poderiam ser potencialmente malhas hidroviárias. Companhias aéreas, quantas nós temos aqui no Brasil? 4. Tem uma outra lá no norte, tem uma outra pequenininha ali no sul. Acabou. Mas vivem capengando Vivem também. capengando e sendo compradas pelas grandes. Né? Então nós temos aí 4 companhias aéreas. Por quê? Porque a Infraero não permite que você faça aeroporto, né, privado. Ela não permite. Telefonia, temos o quê? 4 operadoras? 4 operadoras. Vai ter 3, a 8 está quebrando. Né? Não permite que você faça uma companhia de aviação regional. Nós temos aviação regional no Brasil é coisa de 5%. Tá? E as pequenas que tinham, né, como a Trip, como, sei lá, o Passaredo, etc., foram adquiridas pelas grandes. Então você não tem opção. Porque é fácil elas fazerem um acordo entre elas, oligopolizar o mercado e acabou. Simples assim. Nós não temos... Os amigos se reúnem e o brasileiro paga a conta. O capitalismo de laços, né? A plutocracia, sabe? Então eles controlam a ANAC, controlam, os outros controlam a Anatel, como você citou aí, as operadoras de telefonia. Então, tudo isso é oligopolizado, tudo isso é fechado. A Petrobras, ela compra todo mundo, né? É uma estatal, tem 45%, 50% do capital privado nas mãos de investidores, que são apenas especuladores, né? Compra e vende ação. Aqui ninguém compra ação para ficar com o patrimônio. Né? O mercado de investimentos aqui no Brasil é muito pequeno, então eu poderia... O dinheiro é oligopolizado. Tem quantos bancos de varejo? 5 ou 6 também. Tá? Tem mais aí uns 200 bancos de investimento, fomento, private equity, não sei o que mais, sabe? Essas coisas. Ser banqueiro no Brasil é tão ruim que a cada trimestre eles faturam bilhões. Lembra o... Trimestre. Sim. Ou seja, janeiro, fevereiro e março eles faturam bilhões. Exato. Cada um. Mas claro, mas você imagina, o cheque especial é 15% ao mês. 15% ao mês. Tá? Cartão de crédito é 700% ao ano. Como é que o brasileiro vive? Percebe? Um herói. Então, o brasileiro é um herói, não é? É um herói, sabe? Então, a hora que o Brasil for liberado para crescer, liberado, se tornar livre de todo esse processo, o Brasil vai crescer assim, mas nós vamos ter problemas sérios de crescimento, porque... As pessoas vão se assustar, não vão? Vão se assustar. O Brasil vai crescer 10, 12% ao ano, assim, muito fácil.
E vai ter problema, muito problema. Só que as pessoas vão querer investir, vão querer estudar, vão querer criar negócios. Vai ser uma forma, inclusive, de transferir todo o setor, grande parte do setor público ineficiente hoje, pessoas que estão infelizes no setor público, vão para o setor privado. E eu não tiro a razão delas, de uma pessoa hoje querer ir para o setor público. Ah, mas é um vagabundo. Não, peraí. Todo mundo pensa na sua sobrevivência, em primeiro lugar. O cara que já está lá, ele tem estabilidade, ele tem um salário garantido, coisa e tal, se bem que já não está mais tão garantido, é só olhar o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul, que não estão conseguindo mais pagar nem os funcionários, né? Ou seja, está quebrando também, daqui a pouco a Previdência não consegue mais pagar também, e assim por diante. Outros estados vão entrar nessa linha também, não tem, isso é um caminho sem volta, né? A não ser que nós resetemos o Brasil. Nós precisamos dar uma resetada, apertar o botão do reset. Não é formatar, porque o Brasil tem muita coisa boa feita. Nós somos aí entre as 15 maiores economias do mundo. Isso não é brincadeira. Mesmo com toda essa loucura... Mesmo com toda essa loucura, ainda somos... Como é que está a tua candidatura para o ano que vem? Então, existem duas possibilidades, né, de isso se realizar. Porque como pré-candidato, qualquer brasileiro pode se apresentar. Eu me coloquei à disposição do Brasil para fazer isso, né, para conduzir esse processo. E eu vou falar daqui a pouquinho do ensaio constitucional, de como é que isso se insere dentro desse processo todo. E nós estamos ingressando agora com o mandado de injunção do Supremo Tribunal Federal para garantir a candidatura avulsa com base no Tratado do Pacto de San José de Costa Rica. Esse pacto foi assinado na década de 60, no regime militar, e foi ratificado pelo Congresso em 1992. Um advogado do Rio de Janeiro, Rodrigo Mesomo, entrou com um mandado de segurança para garantir a sua candidatura com base nesse pacto. Porque a legislação eleitoral no Brasil ela é inconstitucional. Então ele entrou para o mandado de segurança para a candidatura da prefeitura dele no Rio de Janeiro de 2016. Mas o processo só chegou ao Supremo com os recursos, né, neste ano. E o Supremo, então, não poderia julgar um objeto pretérito, já passou, né, mas deixou em aberto, sob pena de prevaricação, né, eles não são burros, deixou em aberto para uma discussão com uma decisão que vai ser prolatada futuramente, em torno do mérito dessa questão, né? Se é válida a candidatura, se o Supremo que vai dizer se é válida a candidatura avulsa ou não. Acontece que tratados internacionais ratificados pelo Congresso têm validade no Brasil. Tem validade e cobertura constitucional. Tá? Então não tem jeito, vai ter que ter, o Supremo vai ter que validar isso. Né? Então dessa maneira, nós estamos entrando, né, com um mandado de injunção que tem por objetivo ser uma peça jurídica diferente, atuando, o mandado de injunção tem esse objetivo, numa lacuna constitucional e lacuna legal, sabe, em função desse tratado. Então isso está sendo preparado, né, e é uma advogada do Rio de Janeiro que se colocou à disposição para fazer isso, e dessa maneira nós vamos, e como é um objeto futuro, o Supremo vai ter que se manifestar, se mexer rapidamente, dando a repercussão geral que prometeu em relação ao processo anterior, de maneira que viabilize a candidatura avulsa. Se isso realmente acontecer, então nós vamos, por meio do movimento federalista, que é o que começou tudo isso, o movimento existe, não existe juridicamente, mas é um movimento, todos, o partido, o instituto, pessoas que falam de federalismo, enfim,
todo mundo que está falando de federalismo, desejando, faz parte direto ou indiretamente desse movimento. E aí a gente vai organizar esse movimento de tal maneira como aconteceu na França, com Macron, né, que foi pelo movimento En Marche para vencer as eleições, levando ideias novas. Não era mais uma discussão de direita e esquerda que dominavam o palco francês, né, alternando o poder, coisa muito parecida aqui no Brasil, né? E esta é a proposta, inclusive, dos pré-candidatos, porque nenhum deles tem projeto, nenhum deles sabe o que fazer, como fazer, não sabe, não adianta, né? Todos eles têm ligações político-partidárias e compromissos com setores, sejam setores oligopolizados, sejam setores públicos, sindicais, etc. Todos eles têm, inclusive tem gente com compromisso com setores externos, né? Jorge Soros e companhia, sabe? Quer dizer, ONU, Nova Ordem Mundial, essas coisas todas, sabe? Isso é muito ruim para o Brasil, porque o Brasil ele não consegue sair desse berço esplêndido para se tornar o gigante, acordar como gigante realmente, que é o seu destino, ser um gigante. Você propõe nisso uma nova Constituição. Então, aí, vamos pegar já essa... como fazer exatamente? Foi pegando exatamente nessa sequência, não adianta também, digamos que eu vença a eleição, tá? Digamos que dê certo, que eu vença a eleição, que seja um fenômeno, que todo mundo quer o federalismo, mas como fazer, como implantar isso? Né? Se não houver a substituição desta Constituição por uma nova Constituição, esqueça, ninguém vai fazer absolutamente nada para o Brasil. É impossível. Impossível porque a Constituição já tem 106 emendas, aliás, 108, né? Tem 2/3 que não foram regulamentados. A Constituição atual ela precisa ser regulamentada, ou seja, ela é menor do que a lei. Para poder entrar em vigor, ela precisa de uma outra lei, senão ela não entra. Então não é uma carta magna, é uma carta burra, né? E que me perdoem as Magdas, né? Mas uma carta magna, fazendo referência àquela personagem do Sai de Baixo, né? E então nós precisamos do quê? De uma Constituição principiológica, e nós temos um ensaio constitucional. Depois você pode colocar no seu GC, o constitucionalfederalista.org.br, que é um site onde o brasileiro, qualquer brasileiro, pode entrar e participar como constituinte. Esse ensaio está lá, ele pode criticar, sugerir, emendar qualquer um dos artigos, todos os artigos estão separadinhos. Então é uma construção colaborativa dessa Constituição, partindo, né, de um ponto, evidentemente. E nós estamos formando o comitê de notáveis, né, pessoas de alto saber, nas mais diversas áreas de atividade humana, desde os juristas, economia, filosofia, sociologia, ciência política, ambientalismo, empresa, militares, enfim, todos os setores de interesse de uma nação, máximo 18, 20 pessoas, que vão analisar esse ensaio, porque eu não sou dono da verdade, e vão analisar também todas as sugestões que estão chegando da sociedade. E tem muita coisa boa, muita coisa interessante lá, né? Pessoas que você nunca ouviu falar na vida, cidadão comum com ideias muito boas, muito interessantes mesmo. E aí vamos analisar tudo isso. Eu vou ser apenas o relator do comitê, sem direito a voto, né? Está assessorado por uma jurista e por um administrador filósofo, que é o nosso vice-presidente do Instituto Federalista e que inclusive está escrevendo uma obra sobre federalismo pleno, o princípio da subsidiariedade, né? Que são questões mais acadêmicas, né, do federalismo. E a ideia é encerrar esse trabalho em agosto de 2018. Agosto de 2018, a campanha política presidencial e outras candidaturas estará em pleno vigor.
Então aí nós vamos oferecer ao povo brasileiro a oportunidade de votar num candidato à presidência que vai substituir a Constituição. Como é que ele vai fazer isso legalmente? É preciso que ele tome posse, né? Digamos que seja eu realmente, e eu espero que sim. Então, digamos que eu tomei posse, já estou investido dos poderes, então eu vou convocar o Congresso já com o documento pronto, uma PEC, ou seja lá qual for o remédio legal. Estamos em contato com diversos juristas que acham perfeitamente viável esse processo. E o Congresso, então, vai ser solicitado a aprovar esta autorização para a realização de um referendo de substituição da atual Constituição por uma nova. Ou seja, referendo não é plebiscito, é aprovar, o povo tem que aprovar essa nova Carta Magna. Aprovou isso no dia 21 de abril de 2019, ou seja, temos até data, né? Já no dia seguinte, dia 22 de abril, que é o dia em que o Brasil foi descoberto, é uma data significativa, o Brasil renasce, né, como uma potência, não só emergente, mas uma potência real mesmo, uma potência com potencial de realização pleno, né, e não mais um Brasil do futuro, né, que prometeram para você e para mim também, quando éramos ainda crianças. Na verdade, hoje a gente está procurando, né, Thomas, esse Brasil do futuro, que hoje a gente olha e... O Brasil do futuro vira uma cenoura, né? Sabe aqueles cachorros que correm atrás da cenoura? Na verdade, a gente vive todo dia um Brasil do passado, ou mesmo o Brasil, né? A gente não vê a grande mudança. Eu estou com dor no pescoço já de tanto olhar para o passado, não aguento mais, né? Eu acho que o brasileiro também não aguenta mais. Nós temos que realmente passar a olhar para o futuro. E essa é a única forma, sabe, de nós conseguirmos mudar radicalmente o país. Porque se for fazer uma Assembleia Nacional Constituinte, eles vão ser cooptados por todo tipo de interesse. Vai ser como aconteceu, né? Em 88. Em 88 vão fazer uma coxa de retalhos, uma Constituição Frankenstein, né? Uma coisa vai beneficiar uma meia dúzia que vai beneficiar essa turma toda e vai continuar do mesmo jeito. Eles não vão... tem que haver uma compreensão de que o sistema ele se retroalimenta, sabe? Ele não vai mudar. Né? Ou seja, ele muda para não mudar. Sabe? Então, esta é a única forma. Se nós somos donos do país, nós somos 210 milhões de pessoas, né? E nós temos aí 150 milhões de eleitores. Meu Deus do céu, nós somos uma maioria incrivelmente, absurdamente maior, ou seja, não tem... 513 deputados, claro, e 81 senadores. Mas que seja 500 mil pessoas controlando o país entre grandes grupos econômicos e funcionários públicos que não querem mudar, setor político, que seja 500 mil pessoas, 1 milhão, pronto, vamos arredondar a conta para 1 milhão. Nós somos ainda 210 milhões que querem mudar e que precisam mudar. Então, a única forma de nós fazermos isso é mudar a matriz das leis. Aí isso vai fazer com que todas essas 5,4 milhões, que no ano que vem vai estar perto de 6 milhões de normas legislativas, acabe. Né? Não é que vai acabar da noite para o dia, o público aprovou a Constituição, vai acabar. Não, vai ter um período de transição que está determinado. Esse ensaio constitucional ele tem 87 artigos, bem curtinhos, né? E tem 19 disposições transitórias, e muita coisa levada para o judiciário sob uma nova ótica judiciária. Então, por exemplo, os estados vão ter a sua Suprema Corte, então muita coisa vai parar ali. 70%, 80% das ações, dos problemas judiciais são questões particulares, vão ficar nas cidades, para ali praticamente. O juiz decide, sabe, já termina ali. Se tiver um recurso, vai para uma corte de apelação, uma câmara de apelação, com 5 desembargadores, tantas quantas forem necessárias dentro do território estadual, ou confirma a sentença. Se confirmou a sentença, acabou ali. É o duplo grau de jurisdição, fim de papo. Né?
Não tem que ter mais recursos. Então, eu perdi 2 vezes, vou estar na terceira, na quarta, na quinta, na sexta. Não, para com isso. Se for uma questão constitucional, o juiz errou, etc., então aí a decisão pode ser revista, aí vai para uma corte, um juízo do Estado ou um juiz federal, enfim, aí são outras situações. Mas o filtro já é feito ali. E decide essas questões rapidamente. Coisa de, inclusive trabalhista. Sabe quantas ações tem por ano trabalhistas? 3 milhões. Sabe quantas ações tem no total? 100 milhões ações civis que estão paradas no Brasil, fora as trabalhistas? 100 milhões de processos. 100 milhões de processos. 3 milhões de ações trabalhistas por ano. Gente, não tem como. Não funciona, não parou. Funciona, para tudo. Então, além do custar caro, caríssimo, né? Um absurdo. E custa para você, custa para nós. Nós é que temos que pagar muitos tributos. E falando em tributos, Everton, que é uma outra coisa que nós vamos falar, e evidentemente eu vou ser treinado para falar de uma maneira muito mais sucinta os 6 pontos que você me pediu e que nesse bate-papo aqui a gente está se estendendo. A questão tributária ela vai ser muito simples. Vão se retirar... Nós temos quase 100 tipos de impostos, né? Taxas, tributos, enfim. Vão se retirar, acaba com tudo isso aí, esqueça tudo isso aí. Tá? Nós vamos ter uma tributação apenas sobre o consumo. Então eu vou comprar caneca, vou comprar cadeira, vou comprar cortina, vou comprar qualquer coisa. Tá? Eu vou pagar o tributo no final, como é nos países avançados. Paga-se o tributo, esse tributo é a parte do preço da mercadoria, o dinheiro da mercadoria fica com o vendedor, o varejista, e o dinheiro do tributo vai para o governo, vai para um banco. O banco já manda a parte do município, que a alíquota é determinada pelo próprio município, manda a parte do Estado, que é determinada pelo próprio Estado, em cada Estado vai se definir a sua alíquota, e a alíquota da União. Como nós temos um dos melhores sistemas bancários do mundo, em termos de compensação, porque aqui no Brasil não se usava duplicatas não, nota promissória, usava pouco, usou o seu cheque. Aqui você comprava, lembra? Você comprava pão com cheque, né? Todo mundo tinha cheque, né? E isso, o Brasil era o único país do mundo que tinha esse negócio, inclusive cheque pré-datado, né? No mundo inteiro não existe cheque pré-datado. Cheque é uma ordem de pagamento à vista. Né? Você der um cheque sem fundo, está preso, acabou. Você esbulhou um valor, um dinheiro. Né? Então, nós temos o melhor sistema bancário do mundo por conta disso, né? Porque realmente vai se processando muito rapidamente uma compensação. Esse modelo de compensação vai servir para compensar os tributos recebidos a cada venda que é feita no país, de qualquer coisa, uma caixa de fósforo ou uma Ferrari. 48 horas está na conta dos governos com um custo desse tamanho. Resultado disso, meus caros, os preços dos produtos vão cair pela metade. É a única forma de reduzir os preços dos produtos que ninguém fala. Ninguém fala em todas as cadeias produtivas, em todas as etapas de todas as cadeias produtivas que são tributadas. O Brasil é um dos únicos países do mundo, se não for o único, a fazer isso. É por isso que os preços dos produtos lá fora são muito mais baratos. E aí, teoria dos vasos comunicantes, que significa o quê? Onde é mais barato, eu vou comprar. Como nós temos uma carga tributária muito elevada, por mais que o governo retire tributos da parte produtiva de manufaturados, a gente não consegue exportar. Por quê? Porque é uma insanidade tributária que existe no Brasil. Né?
E é um negócio de maluco, né? E o estrangeiro não quer comprar imposto, ele quer comprar produto, né? Então, dessa maneira, isso vai acabar. Então, nós vamos ter preços civilizados, preços equilibrados, né? Com o mundo inteiro. Então, o contrabando ele acaba por si só. Tá, um produto, outro, talvez contínuo, cigarro, né? Coisa e tal. Mas, de uma forma geral, vai acabar. Tá? E nós vamos passar a ser exportadores de manufaturados também, não só commodities, né? O Brasil tem que continuar a ser um país produtor de comida? Sim, tem que continuar, porque isso é uma dádiva que nós temos. E temos que desenvolver mais e mais tecnologias para produzir mais e melhor, né? Mas nós temos que produzir manufaturados também, né? Então nós temos tudo, Everton, meus amigos, para sermos realmente uma potência. Em 20 anos esse país pode ter, 15 a 20 anos, uma cara nova, assim, totalmente diferente, sabe? O Brasil vai se tornar entre as três maiores potências do planeta, sem dúvida. Estados Unidos, Brasil e China, não sei se nessa ordem, mas Estados Unidos provavelmente na frente, tá, com quase 20 trilhões de dólares de PIB, e por conta do federalismo, né? Por conta até a China está fazendo isso, descentralizando, mesmo tendo um partido comunista, mesmo mantendo uma centralização absurda, né? Mas só na parte política, e dessa maneira que eles conseguem avançar com o capitalismo e descentralizando o país também. É curioso isso, né? Então, Thomas, a gente agradece a tua presença. São tantas informações que a gente ia ficar dias aqui discutindo tanta coisa, tantas saídas para o Brasil, um país com tantas riquezas, tantas oportunidades e, como eu usei a expressão, muito projeto natimorto, né? Já nasce morto, o Brasil não cresce. Tem ainda a parte de educação, segurança, saúde, tantas coisas de interesse realmente de imediato da população. Eu posso dizer o seguinte: tudo isso vai se resolver de uma maneira muito mais fácil com o poder estando perto de você. Então, é o Estado que vai resolver isso e não mais o governo central. A cidade vai resolver isso com a ajuda do Estado e não o município tendo que correr para Brasília buscar dinheiro e fundos e não sei mais o que. Esse sistema tributário que nós temos, ele retira todo o dinheiro da cidade, retira 75% de tudo que se arrecada no país, vai para Brasília. Então ele retira o dinheiro da cidade, retira dinheiro do Estado, retira dinheiro do bolso do cidadão e empobrece todo mundo. E fica lá o cabeção gigante em Brasília, sendo um cabeção com um estômago maior que o cabeção ainda. Não vai funcionar nunca, né? Então, Thomas, obrigado pela tua presença, pelos esclarecimentos, tantas informações importantes. Espero que o pessoal goste das tuas propostas. Procure você, a gente vai deixar os créditos dos teus contatos, teu telefone, os sites, e-mails, etc. Nós vamos deixar para o pessoal acessar e entrar em contato com você, com as ideias do Partido Federalista. Desejo sucesso a você. Para nós, né? Todos, né? Porque isso é Brasil. O partido é só um detalhe, a candidatura é só um detalhe, faz parte do projeto. O que vale realmente aqui é a ideia federalista, porque é isso que vai mudar o Brasil, né? E é só junto com o povo, né? Sozinho nós não vamos fazer absolutamente nada. Então, hoje a gente vai ficando por aqui. Se você gostou dessa entrevista, você pode curtir o nosso canal. A gente está no YouTube e no Facebook. O Thomas também está no YouTube e no Facebook. Você pode procurar por ele, a gente vai deixar as indicações. O canal Cidadania hoje vai ficando por aqui. Nosso objetivo é sempre o mesmo: informar e esclarecer. Um abraço a você que nos acompanha até agora. Um abraço. Até mais. Até.